Olá! O diabetes é uma doença que atinge cada vez mais pessoas em todo o mundo. Segundo o Ministério da Saúde, 10 milhões de brasileiros convivem com o problema e 500 novos casos surgem a cada dia. O excesso de açúcar no sangue já é um problema até para as crianças. Obesidade, sedentarismo e maus hábitos alimentares fizeram com que o diabetes crescesse muito entre meninos e meninas. Eu vou conversar sobre esse assunto com a psicóloga Miriam Burdi, autora do livro A Criança com Diabetes. Também comigo aqui no estúdio o deputado Nilton Salomão. Obrigada pela presença de vocês. Miriam, eu queria que você contasse um pouco do seu dia a dia no Hospital Pedro Ernesto, onde você trabalhou e conviveu com as crianças com diabetes. O ambulatório fica em Vila Isabel, né, no Hospital Universitário, e nas quartas-feiras pela manhã, a endopediatra atendia 4 a 5 crianças, entre 8 e meio-dia. Então eram consultas muito longas. E eu estava presente às consultas médicas. É um tipo de atendimento médico-psicológico em que você vai fazer algum tipo de prevenção na hora e evitar que o problema se agrave. Então, a gente coloca a criança na maca, eu trazia uma caixa grande de brinquedos e papel e lápis, a mãe sentava-se junto à médica e nós, mais ou menos 4 ou 5 pessoas, a gente interagia dentro desse set minúsculo, muito pequenininho, e ao abrir a minha caixa, como se fosse uma mágica, a gente começava a falar sobre a doença daquela criança, o que afetava ela, o que afetava essa mãe ou a essa avó que trazia a criança até o hospital. E brincando, a gente conseguia falar coisas sérias. Você fez esse trabalho durante quanto tempo? 8 anos, de 1995 a 2001. E aí resolveu escrever o livro? Isso, aí saindo, acho que fica mais fácil quando você sai para lembrar do que aconteceu, os registros que eu tinha muita coisa registrada, e aí comecei a escrever sobre aquilo que eu achei que não podia deixar na gaveta, que eu deveria contar para as outras pessoas para que elas pudessem ter vontade de fazer alguma coisa similar ou parecida, ou a partir daí, e começar a trabalhar no sentido de ajudar essas crianças e essas famílias a aceitar a doença. Deputado, o senhor criou uma lei que garante a presença de um acompanhante para os pacientes de diabetes que estejam internados. Qual é o papel desse acompanhante? Por que ele é importante e tem que ser garantido? Pois é, o acompanhante é para o diabético que é dependente de insulina, porque os profissionais da área trouxeram até nós, nos debates, em todo esse tempo que vimos discutindo o problema do diabetes aqui no estado, problemas com internações onde muitas vezes, pela ausência de um familiar, de uma pessoa que conhece a peculiaridade daquele paciente, muitas vezes eram ministrados remédios em dosagens que não eram aquela específica daquela característica do paciente. Casos até que me falaram de que, enfim, pacientes perderam a vida. Então, por isso, nós apresentamos esse projeto, que foi aprovado aqui, já é lei, e ele também é derivado de uma outra lei que nós fizemos aqui na casa, em 2002 ainda, em minha autoria, do então deputado Sérgio Cabral, então deputado Paulo Pinheiro, que buscou tratar de um novo olhar para o tratamento do diabetes no estado do Rio de Janeiro, né, que vem sendo discutido. Existe um grupo de trabalho multidisciplinar que discutiu durante um período. O relatório está sendo apresentado agora pela Secretaria Estadual de Saúde para que se possa ter novos procedimentos. O fato é que, no depoimento da doutora Mi, nós estamos observando que, além de aumentar a quantidade, nós vamos percebendo a cada dia que o tratamento do diabetes, ele tem uma certa complexidade. Imagina, não é, para o jovem, principalmente para a criança. E aí tem um ponto muito positivo dos hospitais universitários, que permite o tratamento multidisciplinar, né? É diferente de muitos lugares onde simplesmente o médico recebe ali a criança, o paciente, do que acontece nos hospitais universitários, onde tem uma equipe, tem um psicólogo, e a gente vai ver hoje aqui com certeza a importância da presença de quem tem olhar além
da questão apenas, vamos dizer assim, do remédio em si ou desse acompanhamento. Miriam, a diabetes identificada nas crianças é geralmente a diabetes do tipo 1, né? Eu queria que você explicasse a diferença. Tá. Até 2001, quando eu saí do ambulatório, só existiam crianças tipo 1. Hoje em dia a gente já sabe que já existem crianças tipo 2. Eu vou explicar rapidamente a diferença entre o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ela é autoimune. Então, uma doença que o próprio organismo não reconhece as células beta do pâncreas que produzem insulina e que, por autoimunidade, elas são destruídas. Então, há um cessar de fabricação dessa insulina. Tá? Então, elas precisam de insulina de fora, exógena. Então, através ou da injeção, ou atualmente das canetinhas em forma de caneta, né, injeção em forma de caneta, ou mais modernamente as bombas de infusão de insulina. Tá? Já o tipo 2, ela é hereditária, não que a número 1 não seja, mas no tipo 2 ela é essencialmente hereditária e a fabricação da insulina ou é insuficiente ou ela tem defeito, ela é defeituosa. A gente coloca uma metáfora da seguinte forma: o açúcar corre no sangue e a insulina ela ajuda a abrir a fechadura para entrar na célula, a glicose entrar na célula. Se essa insulina não é de boa qualidade ou é insuficiente, a glicose não entra. E a célula precisa dessa glicose para poder fazer o seu trabalho, principalmente no cérebro, né? A gente precisa de muita glicose para pensar, para falar, para raciocinar. Então, é preciso alguns outros mecanismos, alguns outros medicamentos, normalmente são antidiabéticos orais, e em determinado momento também a insulina, porque aquela insulina que é fabricada está defeituosa, ela não serve mais para fazer o metabolismo da glicose. Então são dois tipos diferentes, né, de causas mais ou menos diferentes e um acompanhamento também diferente. Eu li que que o tipo número 2 é que tem crescido mais. Tem aparecido cada vez mais crianças com esse tipo 2. Eu não posso dizer a você o aumento, qual a estatística desse aumento. Né? Nos Estados Unidos, naquela época, pelas minhas pesquisas, crianças de 6 anos, muito obesas e sedentárias, já apresentavam o tipo 2. Aqui, eu acho que adolescentes já estão apresentando. Não tenho conhecimento de crianças muito pequenas, muito obesas e que já tenham desenvolvido o tipo 2. Mas vamos chegar lá. E essas crianças que a senhora tratava, elas tinham que idade mais ou menos? Olha, eu peguei, no livro eu tenho um caso de um bebê de 49 dias que contraiu diabetes, chamado diabetes neonatal transitório, porque ele ficou bom com um ano. E voltou a ficar diabético agora aos 14 anos de idade. Então, é uma predisposição dessa criança a vir ou não ser diabética no futuro. E tinha criança até 12 anos, porque a classe, né, da criança para o atendimento no ambulatório de crianças é de 0 a 12. Hoje em dia, a gente já sabe que a criança pode nascer com diabetes e as crianças cada vez mais estão ficando mais cedo. Então, se era normal os 12, baixou para 10, baixou para 8, baixou para 6, nós temos crianças de 1 ano e meio já com diabetes abrindo. Deputado, como é que o senhor analisa as políticas públicas que a gente tem hoje para os diabéticos? Olha, nós temos, a nível do governo federal, implantado pela presidenta Dilma, uma política que começa com o fornecimento dos remédios, não é, gratuitamente. Foi uma promessa de campanha que vem sendo cumprida. No entanto, sai do governo federal até chegar lá no cidadão, no município, nós temos muitos problemas. Esses problemas começam com a organização do setor de saúde de cada município, que, pelo que a gente sabe, na grande maioria, ainda não se organizou para criar o cadastro, para poder ter os recursos na proporção da sua necessidade. Ora, se esses cadastros não são criados, como é que se tem ideia do quantitativo
né, de necessidades. Nós, sobre esse assunto, inclusive, estaremos aqui no dia 7 de novembro, discutindo até pela Semana Internacional do Diabetes, trazendo especialistas, discutindo essa questão de como o recurso público deve chegar, como deve ser tratado. Estamos convidando os secretários municipais de saúde do Estado e aquelas pessoas que atuam diretamente com o diabetes, para a gente poder fazer essa discussão e aperfeiçoar. O fato prático que nós estamos vendo é que nos municípios a resposta tem sido muito ruim, tem sido dificultada por problemas muitas vezes na compra, na distribuição. Esse é um drama que a gente observa hoje no Estado do Rio de Janeiro. E o nosso interesse, quando fizemos a lei, quando estamos com essa luta, já são 10 anos, nós queremos que o Estado do Rio de Janeiro seja uma referência, né, no enfrentamento desse problema, né, desde o seu nascedouro, que é a qualidade de vida que as pessoas levam, até, né, o tratamento em si. Esse é um grande objetivo nosso. E do livro da doutora Miriam, alguns pontos muito interessantes que acho que a gente em algum momento deve tratar aqui, né, que é o outro momento, quando o diabetes está instalado, quando a família passa a saber como reage a família, como se comporta a família. Eu vi lá, não é, um exemplo que eu acho que é muito importante a gente discutir aqui hoje também. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais no segundo bloco. Agora a gente vai para um breve intervalo, voltamos já já. Olá, estamos de volta ao Alerj Debate. A nossa conversa de hoje é sobre diabetes na infância. Doutora Miriam, quais são as maiores dificuldades para a criança enfrentar a doença? Olha, tem crianças que enfrentam muito bem a princípio e vão ter problemas depois, né? Porque existe na criança insulino dependente, no tipo 1, é uma fase que é chamada lua de mel. O que é isso? Ela ainda tem células do pâncreas funcionando, então ainda há produção de insulina. Tá? Então, todos os sintomas ou as necessidades maiores do tratamento são minimizados. Mas a partir desse final de células, né, ativas, esse final de lua de mel, elas caem na real. Quer dizer, elas acham, no entendimento delas, que é provisório, que é como uma gripe. Estou gripado, vou tomar remédio e um dia eu vou ficar boa. Mas o diabetes não é isso. O diabetes é uma doença crônica que ainda não tem cura. Então só tem tratamento. E o tratamento é um tratamento invasivo, né? Picada no dedo para ver glicemia sanguínea, injeção, dieta equilibrada e exercício físico, né? Então eles começam a perceber que aquilo veio para ficar e não vai deixar tão cedo. Então, eles caem na real e a família também cai na real, né? Então, há um segundo tempo, um segundo momento em que a crise também vai se instalar. Quer dizer, há 2 momentos de crise. No início, no diagnóstico, né? Eu estou com uma doença chamada diabetes, né? O que é isso? Por que isso? E como é que eu faço para tratar? Depois, a gente passa por um período mais ameno, que é a lua de mel, e aí a gente tem a impressão de que aquilo vai sumir, né? Tanto para a família quanto para a criança. E depois vem realmente a desilusão. Não, eu estou com uma doença crônica, vamos ter que conviver com isso. Então, há crianças que nesse primeiro momento estão achando que é gripe, tá? Há outras crianças que não, desde o início se recusam a tomar insulina. É muito difícil conter essas crianças, quer dizer, preciso conversar, mostrar na própria barriga, mostrar como é que a médica faz, como é que a enfermeira faz. Eles, inclusive, na brincadeira, me aplicavam injeção, porque eu levava uma maletinha de médico. Então, a doutora Miriam hoje vai tomar injeção. Então, através do jogo, através do lúdico, eles começavam a perceber que aquilo não era só deles. Na sala de espera tinham outras crianças também diabéticas, então eles se identificaram
se identificavam com as crianças que eles encontravam, né? Então, isso é absorvido, é metabolizado também emocionalmente aos poucos. Então, eu posso dizer a você, umas vão iniciar muito bem e vão assumir a família também, vamos que vamos, e as outras vão, desde o início, ter uma dificuldade maior, mas com o trabalho multiprofissional, eu acho que isso vai ser minimizado. Deputado, nesse momento, o apoio da família é fundamental, né? É verdade, porque mexe com a vida de todo mundo, né? Primeiro é aquele primeiro susto que a família leva, não é? Ter um ente querido, uma criança, não é, portadora do diabetes, que mexe realmente com a vida dessa criança e acaba mexendo com a vida de toda a família. Outra questão é o próprio financiamento da doença, porque mesmo tendo o remédio fornecido, tendo, enfim, esses insumos, mas, se bem que nem todos os insumos estão sendo oferecidos pelo poder público. Nós estaremos nos próximos dias apresentando um projeto de lei para que esses insumos, principalmente os mais avançados, possam também ser acessados pela população. Até porque a população já vem acessando via judicial, uma quantidade enorme de ações judiciais. Mas tem, na própria família, quer dizer, a mudança de comportamento, de hábitos. Muitas vezes uma mãe que trabalha, ela ou vai ter que deixar de trabalhar ou vai ter que reduzir a sua carga de trabalho, porque ela tem que acompanhar da assistência, ou às vezes o próprio pai. Então imagina como modifica a vida, né, da família. Então precisa ter essa compreensão de toda a família, pelo que a gente observa, né, as próprias atitudes, a doutora Miriam pode falar isso melhor, quer dizer, quando você tem um jovem, uma criança, como é que se comporta diante dessa criança, né? Eu lembro, volto a dizer, da história do pai, né, que tinha um comportamento, depois foi orientado e mudou o seu comportamento. A doutora Miriam poderia até falar desse caso, porque ela cita no livro dela essa necessidade de se esclarecer, de se perder, e não é perder, é investir um tempo, não é, do sistema médico, seja o médico ou alguém que esteja relacionado, para falar com a família, para explicar à família, para fazer, né, uma orientação à família, né? A orientação não saia da consulta com dúvidas. Para os pais? Para os pais. Não sai, e quando a criança é maiorzinha, eles também têm dúvidas. Então, não saia da consulta médica com dúvidas. Pergunte. O médico está lá para ajudar, informar. A informação é super importante. A informação a nível deles, acessível. Porque às vezes o médico fala numa linguagem muito, né, rebuscada e a mãe não tem, né, acesso a dizer assim, mas como é que é isso? O que isso quer dizer? Como é que vai ser? Né? Então ela sai precisando dessas informações. E às vezes é o psicólogo na hora, ou é o nutricionista, que vai dar essa informação complementando a informação que o médico deu. Vai falar de uma outra forma, né? Você pode comer isso, isso e isso. Mas de que forma eu posso comer isso? E a injeção, como é que eu faço? Né? Então, e outra coisa que é muito importante é o grupo de pais, o grupo familiar. Então, várias famílias juntas falando sobre a vida com aquela criança diabética. Então, um está falando da abertura da doença, está na crise. Eu acho que esse pai que você se refere, ele está acabando de receber o diagnóstico. Então, ele está realmente muito assustado. Você pode contar para a gente qual foi a história desse pai? Ele vem dizer o seguinte, o pediatra demorou muito a fazer o diagnóstico da minha filha e quando ela foi diagnosticada, ela estava muito magrinha, ela teve que ser internada, ela foi internada em cetoacidose, que é uma forma grave, né, de coma diabético, e eu fiquei muito assustada, porque ela é minha filha única, eu poderia perdê-la. Se houvesse um diagnóstico mais precoce, eu não teria, e ela não teria que passar tudo isso. A outra já fala, isso eu tirei de letra, o problema é ter um filho há 5 anos diabético, você não sabe o que é, mas depois outros problemas vão acontecer. Aí uma terceira mãe diz assim, não, mas eu acho que à medida que a criança vai crescendo, ela também vai tomando jeito, ela já está mais
grandinha e ela pode já aprender a se aplicar, ela já pode aprender a fazer o teste. Eu já fico só fazendo uma monitorização, uma ajuda quando é necessário. Então, um fala para o outro o que já passou, o que está passando, e ele se identifica através do outro e fica mais tranquilo. Não, eles já deram conta. Quer dizer, o que eu estou passando, todos vocês já passaram. Então, isso vai passar também comigo. Então, ele sai do grupo mais aliviado, ele entra angustiado, ele entra ansioso, ele quer falar o tempo todo no grupo, e o grupo devolve para ele uma série de estratégias que já deram certo com eles, a fase da doença já mudou, né? E ele pode sair de lá mais tranquilo. Esses grupos são organizados no hospital? Uma vez por mês há um grupo de crianças e um grupo de pais dessas crianças. E qual é o impacto de uma criança diabética numa família, que às vezes pode ter irmãos que não são, pais que não são? Qual é o impacto dessa criança que vai ter diabetes dentro da família? A gente vê que o impacto é muito grande na fase de crise, porque é preciso, além de entender a doença, precisa se fazer algumas coisas muito complicadas. Ninguém nasceu enfermeiro, né? Ninguém sabe aplicar injeção, ninguém sabe picar o dedo do filho, tem medo de machucar. Então tem que aprender todas essas situações básicas do tratamento. Que já são complicadas para adultos, imagine para as crianças. Né? Segundo, o que vai ser para o futuro do meu filho? Né? Quando a gente tem um filho, a gente quer o melhor para ele, a gente pensa que ele vai ser o presidente da República. Né? Ou a presidenta da República. Mas se ele tem diabetes, será que ele vai conseguir? Então, esse futuro imaginado dos pais cai por terra. Eu tenho que fazer uma outra história para esse meu filho. Será que eu posso achar que ele vai ser isso, aquilo outro? Né? E isso desmonta qualquer família. Segundo, como é que os outros filhos que são sadios vão entender que nesse momento eu preciso dar mais atenção ao Joãozinho, à Mariazinha, que está abrindo o quadro diabético? Então, os irmãos são convidados a participar da consulta médica e dos grupos para entender o que está acontecendo com o irmão. Eu até depois posso contar o que aconteceu num grupo que eu coloco no livro, não sei se você quer agora. Por favor. O irmão estava junto no grupo de crianças e ele desenha o Joãozinho cheio de sangue, espirrando. E ele é mais velho, o outro estava pintando e bordando em casa e ele está com medo de bater ou repreender o irmão porque ele ia, se ele batesse, o sangue ia espirrar por todos os poros do irmão. E aí foi conversado com ele, olha, o Joãozinho no momento que pica, o dedo fecha, né, cicatriza, você não precisa ficar preocupado porque ele não vai espirrar sangue. Então, nesse momento, ele começou a entender que há limites também. Não é porque o irmãozinho tem diabetes que ele pode pintar e bordar. A convivência pode ser natural. Pode. Uns né? ficam muito enciumados, querem tomar injeção também, mas depois logo desistem. Desistem, claro, ninguém gosta de tomar injeção. Deputado, em relação à lei que cria o grupo de trabalho aqui no Estado, o que está sendo feito? Olha, essa é uma questão importante, porque no que envolve o diabetes, eu acho que tem 2 deveres de casa que precisam ser feitos. O dever de casa do governo, das autoridades, e o dever de casa da família, né? No caso aqui no Rio de Janeiro, acho que o dever de casa das autoridades, nós temos uma lei boa, uma lei avançada. Tivemos o apoio do secretário estadual de saúde, o Dr. Sérgio Cortes. Tivemos o empenho da equipe de profissionais da Secretaria Estadual de Saúde também. Só que, neste momento, o que precisa ser dito é o seguinte: todo esse empenho, todo esse apoio precisa ser traduzido na aprovação final do relatório, para que se coloque em prática, não é, esse novo normativo. Veja, questões simples. Há um entendimento de que o diabetes tem que ser tratado lá nos postos de saúde básica da família. Quando tem um posto, ótimo. E quando não tem? E quando o diabético já está com uma evolução na sua doença que precisa de uma atenção mais específica? Por isso está lá previsto a criação dos centros de referência, que é uma discussão
não é? Até com o próprio governo federal, que entende que deva ser lá na saúde básica, e nós também aprovamos isso. Só que se não tem a saúde básica lá, como é que faz o diabético? Esse é um ponto. O outro que é uma vergonha que nós precisamos reagir, parece que a primeira causa de cegueira, né, induzida pelas complicações do diabetes na retina. Bom, há uma proposta lá, clara, nós precisamos que os retinógrafos funcionem. Nós praticamente não temos, quer dizer, uma pessoa mais humilde, mais simples, para conseguir que o seu filho faça um exame, é muito difícil. E muitas vezes ele fica cego sem precisar ficar, porque se fizer o exame, se fizer depois, não é a cauterização a laser, ele, enfim, vai ter a sua visão prolongada. Aliás, aproveito para parabenizar aqui a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, as duas na seção Rio de Janeiro, que estão com um programa para fazer esse exame nas crianças. É só acessar os sites das duas sociedades, ou até procurar o nosso gabinete também, que nós podemos informar sobre isso, né? Crianças que estão com dificuldade de acesso poderão fazer, eles deram uma cota para esses exames. Então, esse dever de casa, né, das autoridades, do Poder Executivo, tem que ser feito, porque isso representa reduzir o sofrimento de quem está portador da doença, mas representa também uma redução nos gastos públicos, porque o agravamento leva a um aumento de gasto, por exemplo, um problema de rins, que uma cirurgia, um transplante é caríssimo. A cegueira, ela é caríssima em todos os sentidos, né? É cara porque alguém, nós temos que lutar contra essa situação, e também é cara porque do ponto de vista laborativo, da atividade profissional, você fica ali prejudicado. Então esse é o dever de casa. Nós estamos fazendo um esforço para no dia 7 de novembro agora, poder apresentar esse relatório. Esse é o esforço que nós estamos fazendo, esse apelo que nós estamos fazendo à Secretaria Estadual de Saúde também. Obrigada, deputado. Obrigada, Miriam. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse programa e quiser rever, você pode acessar o nosso site, www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.